Sejam muito bem-vindos para mais uma entrevista. Hoje, Edi Rodrigues. Gente, eu não queria falar para vocês, não. Nós vamos falar sobre empreendedorismo da mulher, a mulher se empoderando nesse mercado. A Edi é sensacional. Nosso papo reto hoje está imperdível e eu conto com você para acompanhar até o finalzinho e depois você vai me dizer se você gostou ou não, você vai colocar lá nos seus comentários. Eu tenho certeza que vai ser uma das maiores entrevistas que nós já fizemos nesse programa. Uma das maiores, anota aí e acompanha até o final. Seja muito bem-vinda, dona Edi Rodrigues. Olha, o prazer é todo meu, eu estou muito lisonjeada, a gente já conversou bastante aqui nos bastidores. Vindo de você, todo esse elogio, assim, me enche de responsabilidade, mas de orgulho também, é muito importante. Eu agradeço, Abelardo, a oportunidade que você tem nos dado. A gente ouve muito, né, nas redes sociais e a própria mídia falando do empoderamento da mulher, mas muitas vezes, Edi, a gente vê isso só como uma pauta publicitária. A gente às vezes não vê isso no dia a dia como oferecendo para as mulheres uma ferramenta prática para que elas realmente conquistem isso. Então, na forma de narrativas é muito bonito. Mas no dia a dia a gente vê os feminicídios crescendo cada vez mais, muitas mulheres submetendo a um relacionamento abusivo e de risco por falta de oportunidades, de falta de saber o que fazer, né, para se livrar de tudo aquilo. Então, quando a gente soube, né, que você viria para cá, a gente ficou... é um sonho, né? Porque a gente sabe dessa importância, sabe da tua preocupação. Você fez dessa bandeira uma bandeira de vida, né? E nós vamos falar sobre isso, sobre os seus prêmios, sobre os seus livros. Ela é escritora, ela é empresária, ela tem uma empresa de transporte. Essa mulher, eu vou te falar uma coisa, coloca 50% dos homens já assim debaixo do chinelo. Pensa numa mulher empoderada. Esse tema que você traz é muito importante, Abelardo, porque principalmente quando você fala de você estar ativa genuinamente, né? As pessoas, a gente ouve muito falar, tem muita informação, a gente sabe da necessidade de falar realmente dos problemas que as mulheres enfrentam, mas eu, como sou uma pessoa que eu já vivo muito esses bastidores com as mulheres, eu vejo que falta essa entrega genuína, as mulheres realmente se sentirem representadas, elas se verem umas nas outras. E uma coisa bem interessante é que essas mulheres, independente do nível social, existe dores que são muito comuns entre elas, né? Existe a mulher da comunidade que sofre, né? Tem menos oportunidade, tem mulheres em outros níveis sociais, mas que também vivem um aprisionamento psicológico. Então, assim, a gente precisa unir essas mulheres. O meu maior chamado, a minha maior bandeira, o que realmente pulsa dentro de mim, até porque eu sei da minha origem, eu sei de onde eu vim, eu sei os lugares que eu transitei, eu sei aonde eu estou e eu sei onde vou chegar. Então, a gente sabe que existem essas dores em comum. Claro que os bastidores é de cada uma, mas existe a dor da mulher na sua essência, ela enquanto mulher, ela enquanto potência feminina. Então é muito importante que a gente consiga unificar, porque afinal de contas é por todas nós, não é por uma classe só, é por nós, é pela mulher. Eu acho que não só é importante para nós mulheres, mas é importante para o mundo mesmo, porque a gente vê como que a coisa está, né, adoecida, as pessoas Sim. vivendo essa solidão que não tá dando certo, né? Por isso que eu resolvi botar a cara mesmo, falar o que eu sinto, o que eu acho, porque é isso aí que vai estimulando as outras a estarem com a gente. Quero mandar um abraço para o Frederico, que é lá da Clínica Dentares, que é a nossa parceira aqui do programa, para o Bispo, José Carlos Bispo da Paz, que é presidente do Sindicato de Servidor Público de Hortolândia, o Santos lá do Sindicato de Valinhos. Quero mandar um abraço para o Dr. Hélio, que foi ex-prefeito lá de Campinas. O Dr. Hélio tem uma pauta que é feminicídio é coisa de homem. Ele quer conscientizar também o homem sobre a importância de se cuidar, né, de se tratar para poder evitar os feminicídios, evitar mais violência. Então,
Veja que é um assunto que tantos os homens estão preocupados em tentar contribuir de alguma maneira para que isso acabe e também, através de você, pelo seu trabalho magnífico também, conscientizar a mulher para a gente tentar realmente diminuir um pouco esse sofrimento que as mulheres vêm sofrendo, muitas vezes violência do próprio companheiro, do próprio marido. Então, acho realmente um assunto que está mais do que na moda, é um assunto que assim, é de uma extrema importância que a gente precisa debater mesmo no dia a dia. Isso, é necessário, né, Abelardo? É muito necessário e é muito importante a participação dos homens, né? Porque, de fato, isso não é um problema da mulher, é um problema da humanidade. Sim. Você cuidar, você proteger, você respeitar a dignidade do outro, isso é uma condição natural do ser humano. Então, assim, claro que as mulheres sofrem mais, mas não é uma responsabilidade só das mulheres, é principalmente dos homens, né? Eu, como uma mulher que eu tenho um filho em casa, tenho um homem, então, assim, a gente conversa muito sobre isso. Eu lembro que eu falava muito dessas coisas, eu me fechava muito com as mulheres para conversar, e aí quando eu sentava na mesa com meu filho, com meu marido, eles tinham falas assim, graças a Deus eu entreguei um cidadão de bem para a sociedade. O meu marido é um homem assim, que é um super apoiador em tudo que eu faço, mas tem algumas falas, algumas coisas que eles, de uma forma até inconsciente, eles acabam falando. E aí eu ficava meio brava, indignada, olha, não pode. E aí o meu filho falou assim, mãe, mas então ensina pra gente. Né? Então isso também foi uma aula para mim e eu passei a mostrar, olha, é assim que a gente se sente, é assim que você tem que se portar, é dessa forma. Então é uma questão educacional. Sim, mesmo. Sem dúvida, E não tem como você educar separando, você educa unindo, você educa falando, você educa aprendendo, mostrando, mostrando. Dia, né? Então é muito importante. E eu venho percebendo, apesar dessas atrocidades que a gente vem vendo aí na mídia, enfim, da violência, né, e não só física, né, dos homens contra as mulheres, mas a gente também a gente também observa do outro lado essa evolução masculina, como que os homens estão, existe ainda uma pequena parcela, né, de homens assim, mas que eles vêm fazendo a diferença, tanto que assim, eu faço questão que os homens estejam com a gente para evoluir junto com a gente, para contribuir. Afinal de contas, isso é ser humano. Sem dúvida. Eu quero aproveitar, já que a gente está com a celebridade, porque é uma celebridade, a escritora de 3 livros, participou de 3 livros, um dela e mais 2 que você participou, não foi isso ativamente? Coautoria. Coautoria, com prêmios, inclusive, fora do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho desses livros. A gente, assim, eu sou do segmento de transporte, então, assim, a logística é uma coisa que consome muito, né? A gente precisa estar sempre atento, mas eu senti essa necessidade de ir para fora, de mostrar aquilo que eu aprendi, até para saber se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado. E aí, quando você começa a aparecer, a ter visibilidade, as pessoas começam a ter curiosidade. Poxa, você devia colocar isso mais, deixar isso mais na mídia, se conectar mais com o mundo fora do seu segmento, para que a gente consiga entender mais como que funcionam os bastidores. Então, eu me dei essa oportunidade e a partir daí eu vi que eu precisava falar, né? Falar mais, dizer mais, além da Edi Rodrigues, empresária, empreendedora, tá? Como que ela conseguiu, quais foram as dores, porque às vezes a gente vê muita mulher poderosa, mulher, homem, e a gente não entende muito da vulnerabilidade. Então eu não tenho problema em relação a isso, porque foi através disso que eu consegui me conectar com mais pessoas. Então, com o lançamento desse livro, eu fui convidada para ser prefaciadora de um livro em Portugal, né? Assim, mulheres brasileiras que fazem sucesso na Europa. Eu tenho uma relação com a Europa, né? Especialmente com Portugal e França, porque um grupo português-francês foi que salvou minha empresa no período da pandemia. Eu tenho pessoas muito especiais lá. E Portugal, porque a gente já tem essa proximidade por ser brasileiro. Então, nós fomos fazer esse lançamento do livro, me convidaram para ser a prefaciadora, então eu fiquei muito honrada, o quanto que tem mulheres brasileiras lá fora, sabe, fazendo acontecer. Nós fizemos um livro também com a autoria, com a Secretaria do Estado, com a Secretária do Estado, a gente falando, trazendo mulheres e homens, falando da nossa história,
falamos de entregando ferramentas para essas mulheres. Eu tive a oportunidade de ser convidada a ser capa de revista lá na Europa também, que foi para o FENAC, então eu fiquei muito feliz quando eu cheguei lá no aeroporto de Lisboa e eu vi uma capa minha, eu falei assim, meu Deus. E de fato, eu te falo de coração, Abelardo, não é por mim, né? Eu lembro da minha avó, eu lembro da minha mãe, eu lembro das outras mulheres, eu lembro de mulheres da minha família, de outras mulheres de outras famílias, então isso sim é que me dá o poder de dizer assim, poxa, eu consegui, né? Não é por mim, é por nós. Então, o livro, a mídia, essa comunicação que vocês têm, isso é muito importante, porque assim como eu, existem muitas Edis, existem muitas Marias, existem muitas mulheres que têm muita história para contar através dos livros, das revistas, da mídia. Então, eu fico imensamente grata por isso, pela oportunidade. A gente que fica grato em receber uma celebridade internacional, né, com livros, com revistas, né, e que falando desse assunto tão importante, e a gente bate muito aqui nessa tecla quando a gente chama convidados, né, com esse calibre, né, para falar de assuntos tão importantes, porque assim, a gente vive uma sociedade, que você falou um termo que eu acho que precisa ser educada cada vez mais, porque o mundo se transforma. Se você retroceder o Brasil há anos atrás, antes da globalização, era uma situação, a indústria era uma, a forma de se produzir era uma, aí com a globalização mudou, começamos a vir com aquela história de 5S, reengenharia e um monte de outros, né, formas de se produzir diferente. Começamos a pensar um pouco mais no ser humano, penso eu. A pandemia fez com que a gente retrocedesse um pouco, mas voltasse a um relacionamento interpessoal tão próximo que às vezes a gente não estava mais nem habituado, penso eu, não sei se você concorda comigo, que fez talvez explodir coisas ruins, né, em nós, né, principalmente os homens, que querendo ou não, fisicamente é um pouco mais forte e acaba por ser mais agressivo, ser mais, né, impulsivo. E aí a gente precisa voltar agora a discutir isso de uma forma mais séria, mais responsável. E a gente falava no começo, e a gente até falou isso antes, assim, a gente assiste muitas, principalmente a nível político, muita publicidade, é uma coisa muito de narrativa, de construção de narrativa para interesses pessoais, mesquinhos, aquela coisa, eu vou pegar essa bandeira porque isso vai me dar visibilidade, isso vai me trazer um determinado resultado. De fato, não está preocupado com o sucesso de uma ação pública que deveria ser mais pública, no sentido de resolver o problema, né? E a gente precisa discutir isso mais. Tem amigos da segurança pública, um grande abraço ao pessoal das guardas municipais, Campinas, Hortolândia, Sumaré, que fazem um trabalho sensacional, inclusive nessa área. Hortolândia investiu muito nessa área da mulher aqui. Tem comissões, conselhos, secretarias que são voltadas. Nós temos um número de servidoras mulheres que, assim, eu acho que nenhum município tem tanta mulher em cargos públicos como aqui. A prefeitura valorizou muito essa questão da mulher, mas a gente precisa continuar discutindo porque o homem continua agredindo, infelizmente. Talvez por falta dessa educação, por falta dessa conversa, dessa possibilidade de aprender um pouco mais e tentar melhorar a forma de ser no dia a dia, né? Então, quero mais uma vez te parabenizar, não só pelos livros, mas pelo trabalho. E um dos trabalhos da doutora Edi vai ser uma palestra agora em Sumaré que está bombando em tudo quanto é rede social, um monte de prefeituras vindo gente de São Paulo, vem gente de tudo quanto é lugar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento sensacional que nós vamos ter lá em Sumaré. Eu fico super animada para falar desse evento, porque na verdade isso é um movimento, eu sempre falo isso, é um movimento. Por incrível que pareça, né, eu já estava meio me organizando para seguir por um viés, né, porque assim, eu já tenho 20 anos, quase 20 anos no segmento de transporte. Antes disso já fazia muitas outras coisas, né, já tive outros negócios. E aí eu falei, nossa, agora eu vou reduzir o meu ritmo, vou seguir alguma coisa mais de ordem pessoal, de ordem até individual mesmo, né? Porque a gente chega numa certa idade, a gente fala assim, agora eu vou pensar só em mim, né? Mas não tem como. Quando a gente nasce
com essa responsabilidade do coletivo, não importa onde a gente esteja, seja numa comunidade, seja numa cadeira de presidência, onde a gente estiver, a gente sempre vai se sentir responsável pelo coletivo. Pensando nisso, o mês passado, né, eu conversando com várias mulheres, as mulheres, eu tô cansada, eu não aguento mais, é muita cobrança. E a mulher em si, ela não sofre só com a cobrança do outro, ela sofre com a própria cobrança. E aí eu falei assim, gente, final de ano, todo mundo se mobilizando para Natal, para Réveillon. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um encontro. Eu quero fazer um encontro, eu já vinha pensando nisso, mas eu vou fazer um encontro e eu quero que isso não seja um evento, uma palestra, porque palestras eu já participei de centenas, dentro e fora do Brasil, podcasts, enfim. Mas eu falei, eu quero algo que a mulher, ela se sinta plena, desde a sua natureza mesmo, até a consciência daquilo que ela pode produzir. Então, quando eu coloquei assim, elas lideram, veio na minha cabeça, elas lideram, mas eu pensei no elas lideram não no sentido de liderar uma empresa, não no sentido de liderar para mostrar, mas dela liderar onde ela estiver. Eu lidero a minha casa, eu lidero onde eu estou trabalhando, eu lidero a minha empresa, eu inclusive lidero a mim mesmo. A própria vida. Então, assim, era nesse sentido realmente mais profundo. E não essas frases de efeito que a gente costuma ouvir e aí fica uma estrela ali falando e tá tudo certo. Mas eu acho que é você se sentir, independente de você vir da comunidade, ou você vir de uma cadeira de liderança, ou você vir do corporativo, ou do poder público, mas você se sentir realmente que você está ali fazendo parte desse movimento. Então eu sempre falo, não é um evento, é um movimento. E eu, sinceramente, eu achei, quando eu fui falar com as mulheres, elas falaram assim, Edi, não adianta, porque eu tenho que ver Natal, tenho que ver roupa, tenho que ver isso, tenho que ver aquilo. Aí eu falei assim, realmente não vai dar. Depois eu parei, eu falei assim, não, vai dar sim. Eu vou fazer o evento, se tiver 2, 3, 4, a gente vai ficar ali e a gente vai continuar. E foram 100 mulheres. E vieram mulheres assim, como o meu mundo é mais empresarial e do empreendedorismo, então vieram muitas mulheres empreendedoras. Mas assim, Abelardo, foi uma coisa tão linda, porque de fato não foi uma coisa muito organizada, muito divulgada, mas o encontro, o evento em si, as pessoas choravam, elas sorriram, elas fizeram negócio, elas se abraçaram. Não é aquele network de troca cartão, de eu já saí na revista tal, eu já saí. Não, elas se abraçavam. Daqui a pouco ela estava falando que uma foi abusada sexualmente, a outra falando que acabou de perder a mãe, a outra falando. Quando eu vi aquilo tomou conta de mim. Eu falei assim, meu Deus, agora eu entendi o porquê tanta luta, o porquê de tantos anos, mesmo doendo, eu andando, eu fazendo, sabe, sem saber se estava certo, sem saber se estava errado, mas eu sentia que tinha algo que me puxava cada vez mais para frente. Quando eu vi aquilo, eu falei, bom, agora eu já entendi. Vou dar um stand-by nesse meu olhar individualista, né? Que isso compromete um pouco a relação familiar, por isso que é importante a gente ter uma base familiar muito boa. Mas olhando para o coletivo, eu vi o quanto que essas mulheres estão sedentas de verdade. Sim. As mulheres estão sedentas de verdade, elas estão cansadas, mas elas estão sedentas de verdade, de alguém que fala assim, olha, vocês não vão não, então peraí, sou eu que vou ter que botar a cara? Igual há um tempo atrás que a mulher não votava, então aquela que levantou falou, tá, então eu vou lá brigar para votar, tá, eu vou lá brigar por isso, então agora eu vou brigar pela dignidade da essência feminina. Então, quando eu comecei a fazer isso, as mulheres enlouqueceram, porque elas começaram a se ver através de mim e elas foram descobrindo a força que elas têm. E aí uma contribui com uma coisa, outra... Edi, mas eu não tenho como contribuir. Eu falei, sua presença é a maior contribuição, a sua energia, a sua força, a sua disponibilidade de querer aprender. Porque a mulher, quando ela se transforma, ela não guarda isso para ela. Ela transforma o marido, ela transforma o filho, ela transforma a irmã, ela transforma... Então, assim, a potência, a natureza é feminina. Quando eu percebi isso, eu tenho quase 20 anos com a minha empresa, assim, eu sou muito grata, mas ela não me deu tanto gás e tanta plenitude como esse movimento. E aí eu falei, isso não pode ficar só aqui, fechado aqui. Eu vou andar
o estado de São Paulo, aonde eu puder ir, aonde eu puder chegar, onde eu puder trazer as mulheres. E aí a gente, 100 mulheres, eu falei assim, agora vamos para Sumaré. A gente já tem quase 300 mulheres confirmadas. 300 mulheres confirmadas para o evento dia 7 lá em Sumaré. Segura aí, anota, vai anotando a agendinha aí. E os homens são bem-vindos. Homens bem-vindos. Então, assim, Abelardo, foi muito... E elas começaram a me procurar. Aí eu comecei já, falei, olha, se o movimento... Mas eu queria saber do seu movimento. Eu falei, não, o movimento não é meu. O movimento é nosso, o movimento é de vocês. A gente vai construir isso junto. Nós estamos juntas, cada uma desempenhando seu papel, cada uma no seu grau de entendimento, mas com o mesmo objetivo. Então, esse movimento, Abelardo, ele tem mexido comigo, com tantas mulheres que tiveram coragem de fazer a transição de carreira, que tiveram coragem, sabe, de falar, que tiveram... Se expor, né? De se expor, de ajudar, mas eu só sei fazer isso. Ah, eu vou ajudar. Então, assim, eu tenho certeza que é uma coisa que vem crescendo, que o mundo está tão sedento disso, sim. Porque assim, a gente acha que está no final, eu já estou cansada, eu já não aguento. Mas quando tem alguém que dá aquele empurrão, aí você vê que tinha tanta força ali adormecida, e você fala assim, não, é que às vezes a gente não acha que não é isso, você não tem uma clareza. A gente apanha tanto que a gente acaba, num determinado momento, realmente desacreditando que aquela luta vai chegar a algum resultado, né? Vai colher fruto sobre aquilo, né? Exato. Mas aí, como você diz, vem uma pessoa trazendo um novo olhar, um novo carinho, uma nova perspectiva, aquilo que a gente achava que estava, vamos dizer assim, chegando ao fim, na verdade estava adormecido, explode tudo de novo. Isso. Aí dá aquele gás, então vamos acontecer. Isso. É tão bonito a gente conversar sobre isso, porque assim, estou falando agora como homem, né? A gente percebe que o próprio relacionamento familiar está faltando isso. Os relacionamentos, está faltando que a mulher desabroche e ajude a desabrochar o marido. Porque às vezes a gente está tão, cada um por si, eu vivo a minha vida, você vive a sua, e a gente se encontra à noite e está tudo certo. Que falta aquela coisa de rir, de brincar, de se conhecer, de se descobrir, de se respeitar. Então, assim, esse movimento, quando começa partindo de vocês e vem e traz a gente junto, né, coloca a responsabilidade da gente seguir junto, gera uma explosão de desejos, de vontades, e é tão importante. Aí eu faço um apelo, inclusive, para os nossos administradores dos municípios, né, administrador do nosso país, do nosso estado, porque olha que bacana a gente tendo isso como política pública dentro do município. Né? Imagina a gente, ao invés de estar fazendo isso só com a iniciativa privada, a gente trazer isso para dentro do município como política pública. Porque a gente quer discutir política pública repressiva, que aí eu tenho que pôr a guarda lá, e brigar, e prender o cara e tal. E até o doutor Hélio a gente conversava sobre isso agora recentemente, cerca de uns 15, 20 dias atrás. Por que eu não trato o problema? Porque eu quero tomar decisões só depois que a coisa aconteceu. Então eu vou punir, eu vou prender, eu vou fazer, mas eu já sofri a agressão aqui atrás. Quer dizer, eu já destruí a família, eu já causei um dano talvez até irreversível. Eu poderia ter trabalhado isso antes, não, mas eu só faço política pública às vezes para resolver o problema depois que ele aconteceu. E eu não faço isso antes. Então faço um apelo aí a vocês que são os nossos administradores de todos os municípios do Brasil. Pensem com carinho, reflitam sobre essa necessidade e vamos colocar isso como política pública municipal. Vamos levantar essa bandeira. A doutora Eli está pronta para rodar. Estamos prontas, estamos prontíssimas, querendo apoio, querendo ajuda. Se a gente não tiver, a gente vai mesmo assim, tá? Sim. Porque agora a gente já se apoderou da nossa capacidade, mas claro que, especialmente as pessoas, né, os dirigentes, eu acredito que eles estão ali nesse lugar porque eles querem o bem da comunidade como um todo. Tanto que nesse evento que a gente vai fazer agora, eu estou trazendo as mulheres da comunidade, estou trazendo as empresárias, e interessante que elas vêm me procurando
entregando projetos para mim, sabe? Eu não comentei isso com você, mas eu já tinha um projeto com as mulheres caminhoneiras, né? Porque a gente tem mais de 150 mil mulheres caminhoneiras de veículos pesados, fora motorista de ônibus, motorista de empilhadeira, motorista de aplicativo. Isso é uma coisa gigante. E aí eu falava, gente, cadê essas mulheres? Vamos falar, mas a gente não tem tempo, a gente está cansado, ninguém liga. Eu falei, claro que liga, é lógico que liga. A gente tem que botar a cara, tem que falar, mas não é fácil. Eu falei, tá aí, do jeito que você tá fácil? Então vamos para um difícil que resolva. Vamos para um difícil que onde a gente... Mas é uma muralha, a gente quebra também. E a nossa maneira, do nosso jeito, não precisa ser nesse enfrentamento, nessa brutalidade, mas com a inteligência divina e com a nossa providência feminina, porque é isso que a gente tem. Então, é muito importante você, enquanto homem, enquanto uma pessoa que é super relevante naquilo que você faz, você fazer essa chamada para as autoridades, tá? Porque assim, o tanto de projetos de mulheres queimadas, E olha, tem tanta mulher fazendo trabalhos isoladamente, sozinha, tem líderes comunitárias, tem líderes de projetos, e elas me preocupam. Eu até falo, gente, eu não sou presidente da República, calma. Ainda. Mas assim, eu falo, gente, calma. A gente pode unir, a gente pode juntar, vamos começar com uma coisa mais fácil, depois a gente vai aprimorando. Mas olha, Abelardo, é tudo tão importante, tão urgente. As mulheres estão com uma vontade, apesar do cansaço de um lado, mas elas têm uma inteligência, elas trazem e elas acreditam tanto, elas querem tanto fazer, sabe? Que se a gente tem a ajuda das autoridades, não para poder ficar bem na frente, não importa se é de um lado, se é de outro, a questão não é essa, a questão é de... um objetivo ali. É o objetivo, porque é a sociedade, sabe? Eu até brinquei, eu comecei um grupo, eu comecei 20, hoje já tem quase 200, e eu faço questão de apresentar cada uma delas. Tem uma que ela tem uma empresa de investimento, que ela faz coisa fora do Brasil, tem outra que tem uma marmitaria. Então, o que elas estão dizendo? Edith, você está conseguindo juntar isso? Porque quando a gente participa de grupos de WhatsApp, peraí, grupo só de empreendedoras, grupo só de empresária, grupo só de líderes comunitários. O nosso grupo é a mulher, não importa quais são as nomenclaturas, sim, quais são as medalhas que ela coloca no peito, porque nós sabemos das nossas dores, nós sabemos como que a gente pode ajudar e ser ajudadas, porque muitas mulheres que estão num grau de, digamos assim, de nível social elevado, elas aprendem tanto com a força dessas mulheres, que a gente sabe que não é fácil, e eu posso dizer, porque eu já vim de um cenário que não foi tão favorável assim, mas o movimento que nós temos e o movimento que as autoridades podem fazer, isso vai potencializar ao máximo. E não vai ser bom só para a mulher, tá? Vai ser bom para a sociedade como um todo. Você vê que nas eleições a gente tem um mínimo exigido ali de mulheres como candidatas. Mas quando você vai ver, né, o resultado eleitoral nos municípios, a grande maioria, a maciça de eleitos são homens. A grande, assim, de forma esmagadora. E aí a gente olha, eu gosto de política, gosto de conversar sobre política, a gente fica tão decepcionado muitas vezes, porque assim, a gente tem uma expectativa de que a gente não precisa colocar cota. Tem que ter uma cota de 30% de mulheres. Não, eu quero ser candidata, eu quero lutar pelo meu grupo, eu quero lutar em defesa da mulher, eu quero lutar em defesa do meu relacionamento com meu marido, ou com a minha mulher, ou com quem quer que seja. Então, assim, não precisa ter cota, tinha que ser de uma forma assim, a mulher se empoderar desse lugar que ela tem de direito e ela trabalhar para que isso aconteça. Porque, assim, nós vivemos num mundo que tem muito mais mulher do que homem. Sim. Né? Mas que você, em alguns segmentos, você tem o homem dominando de maneira maciça e que a gente, às vezes, fala, por quê? Eu não consigo entender. Porque, às vezes, eu tenho que forçar uma mulher a ser candidata, às vezes ela fica ali para completar um quadro, para ajudar, de repente, um grupo ali de homens ali, e ela poderia fazer um trabalho tão relevante, ela assumindo. A gente que roda várias cidades,
Tive ontem em Valinhos, quero mandar mais uma vez um abraço para o presidente do Sindicato de Valinhos. A gente visita as câmaras municipais, visita algumas prefeituras. Vocês têm um espaço tão grande esperando vocês e sedento desse olhar feminino, mas precisa desse despertar, né? Você vai falando, você vai passando um filme na minha cabeça. Eu tive num evento recentemente e, pasmem, era para falar de várias situações, inclusive dessa coisa do enfrentamento à violência contra a mulher. Estávamos discutindo também, enfim, da economia do Brasil, né? Um evento também que os empresários estavam presentes. E a gente fala da política, né? Não tem como não falar da política. E aí teve uma pessoa que falou, quando eu cheguei, tinha 72 homens e tinham 2 mulheres, eu e outra mulher. E aí a pessoa falou assim, e eu comecei a falar, falei, gente, mas como é que a gente fala de mulher, fala do que é bom para mulher, e se não tem mulher aqui para falar? Como é que, né, como que se explica isso? Né? Aí teve uma pessoa que falou assim, olha, você tem um perfil e tal, mas assim, não vai atrás de mulher, porque mulher não vota em mulher, não. Mulher não confia em mulher. Eu já ouvi essa frase. Mulher não sei o que em mulher. Aquilo ali eu parei, eu falei assim, gente, eu tenho uma alma muito inquieta, eu falei, não é possível. E aí eu fui estudar um pouquinho, né, e eu falei assim, peraí, como que nós, que somos a maioria, que somos mais da metade, somos mães da outra metade, né, da população, como é que a gente tem uma natureza de acolhimento, porque vocês sabem que assim, a mulher, a mãe, ela que acolhe, ela que agrega, ela que cuida, como é que nós temos essa natureza e existe essa rivalidade, existe essa coisa de dizer que a mulher, que a gente sabe que existe, né? A gente sabe que tem, não adianta a gente também romantizar isso porque existe, mas por que que existe? As pessoas se acostumam a falar assim, não é assim. Peraí, por que que é assim? Vamos estudar um pouquinho, vamos ter um trabalhinho ali mais. E aí eu fui vendo historicamente, até na Idade da Pedra, eu fui ler um pouco sobre isso. E assim, nós fomos estimuladas, né? Enfim, em função do patriarcado, de uma série de coisas, mas assim, só tinha uma cadeira para a gente sentar. Então, eu preciso mostrar que eu sou melhor do que a outra, porque se só tem uma cadeira, eu não vou chamar ela para ela ser minha concorrente. Existem milhares de cadeiras para os homens, existe uma cadeira para a mulher. Então, eu tenho que mostrar que eu sou melhor, então eu não estou nem aí. Se você está bem, se você está mal, o importante é que eu esteja bem, porque essa cadeira vai ser melhor. Ainda que eu tenha que derrubar você. Aí eu pensei, eu falei, poxa, tudo bem, já entendi historicamente. E se nós mulheres que hoje já adquirimos tantos, né, poderes de votar, de se candidatar, de sentar em cadeira de liderança, ainda que a gente tenha que fazer mais que os homens, porque isso é uma realidade, por que a gente não briga para trazer mais cadeiras ao invés de querer ficar só derrubando a outra para ficar em uma cadeira só? Então assim, mas não é fácil. Tá bom, aí eu volto de novo. Não é fácil mesmo, mas a gente já mostrou que a gente consegue. É possível, né? Já mostrou que é possível. Então eu falei, olha gente, foi isso que eu falei no nosso primeiro encontro. Eu falei assim, gente, vamos trazer mais cadeiras, vamos se juntar, vamos colocar mais cadeiras. Os homens estão precisando de nós. Muito. Os homens precisam de nós, não é? Então, assim, vamos colocar mais cadeiras aqui, vamos decidir. Vamos não só ser ouvidas, porque antes a briga era da gente sentar e alguém ouvir a gente, porque antigamente a gente não podia nem falar. Hoje a gente, olha só que maravilha, que evolução. Estou aqui falando, isso é maravilhoso. Mas a gente não quer só falar, a gente também quer decidir, porque é sobre nossas vidas. Exatamente. Então a gente precisa decidir. Então é isso, eu acho que a gente tem que trazer essa clareza para a mulher. E eu até entendo por que a mulher se fecha, porque, poxa, ela vai ser política, como é que vai ser o filho dela, como é que vai ser o marido, como é que vai ser a casa. A mulher quando chega em casa depois do trabalho, ela não vai botar um short, um chinelinho e assistir o jogo. Sim. Ela vai trabalhar e ela vai trabalhar muito. Nós tivemos uma congressista agora recente que levou a bebê para o trabalho, que estava em época de amamentação. A quantidade de crítica que ela recebeu, aí eu falei, ao invés de elogiar,
que ela está conseguindo, né, suprir a necessidade do bebê dela, da construção familiar que ela tem, e ainda assim ir para um local de fala onde ela representa tantas mulheres, a gente vê, inclusive, mulheres criticando ela. Isso. Então, assim, chega a ser absurdo. Porque você fala assim, falei, ela poderia estar afastada, ela poderia deixar de contribuir, ela poderia fazer como tantas outras, né, se submeter à decisão de terceiros e cuidar da criança, do filho. Não, ela levou lá. Tinha a babá junto, que fica ali cuidando e tal, no momento que ela está, né, exercendo o trabalho dela. Mas o quão era importante ela ali naquele momento, fazer a fala dela, fazer a defesa dela, representar toda uma nação de mulheres que ela ali estava representando. E a gente vê homens e mulheres criticando a ação dela. É lamentável, a gente sabe que isso existe, é triste, mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar, porque assim, quando está incomodando ou quando algo está se movimentando é porque a gente está no caminho certo, porque se não for para movimentar vai ficar do mesmo jeito e nada vai mudar. Para que mude, tem que realmente ter as pessoas a favor, tem que ter as pessoas contra, mas a gente tem que continuar muito fiel e muito leal àquilo que a gente sabe, especialmente pessoas como você, como eu, que já passou por diversas situações e já sabe como que é esse caminho. Então nós temos a obrigação de nos manter firmes naquilo que a gente acredita, porque até aquelas pessoas que antes criticavam, quando ela vê que a coisa realmente faz sentido, elas mesmas vão fazer uma autoavaliação e ela vê que é muito melhor elas contribuírem para algo que seja bom para o coletivo. Se você está entrando aí agora, nós estamos conversando com o Edir Rodrigues, uma pessoa brilhantíssima, referência no Brasil e fora do Brasil, Paris, um monte de outros lugares. Não percam, ela vai passar as redes sociais dela, mas eu quero que você volte o vídeo, assista desde o começo, porque foi maravilhoso essa entrevista. Ela é uma referência quando o assunto é mulher. E vai, já estou pensando aqui em 1000 coisas. Vai ter o evento no dia 7, que ela vai passar o endereço bonitinho, onde vai ser, o horário. Mas nós vamos fazer eventos em Hortolândia, queremos fazer eventos em Campinas, queremos transformar o mundo através da Edir, do movimento que ela faz parte, junto com tantas outras mulheres maravilhosas que estão fazendo um trabalho brilhante. Conta pra gente onde vai ser o evento lá no dia 7, o horário. O evento vai ser no dia 7/2, no sábado, vai ser uma manhã maravilhosa, vai ser no Espaço Recanto Sumaré, começa às 9, porque a gente vai preparar um café super especial para vocês, depois a gente vai ter vários painéis, vamos trazer comendadoras, psicólogas, psicanalistas, médicas que vão se disponibilizar para atender essas mulheres, vamos entregar brindes, kits, tem uma faculdade aí, que eu não vou dar muito spoiler, que vai fornecer descontos e até bolsa. Então assim, gente, tudo que eu tô fazendo, o movimento tá grande, as meninas estão envolvidas, a gente vai cuidar desde a questão emocional, a questão espiritual, até a gente chegar realmente à consciência do quanto que a gente pode, essa força silenciosa que toda mulher tem, ela vai ter que ser despertada, ela vai ter que ser mexida para que a gente consiga chegar mais longe. Então eu espero vocês no dia 7/2, no Espaço Recanto Sumaré, das 9 às 14 horas. E depois que acabar, não acabou. Isso é o começo de um movimento, tá? Que assim, que a gente precisa cada vez mais de mulheres. Isso vai tomar conta do Brasil. Então, vamos junto, mulherada. Os homens também, já fiz o convite aqui, é importante que os homens estejam com a gente. Vamos falar das mulheres no espaço de decisão. A nossa base do nosso movimento, ele tem o empreendedorismo, ele tem o social e ele tem o político. Então é para isso que a gente está aqui. Eu conto com vocês, eu quero dar um abraço em todas vocês, eu quero vocês sorrindo, chorando, saindo transformada e transformando o Brasil, que é disso que a gente precisa. Edir Rodrigues está aqui com a gente, se quiserem falar com você, ver você, rede social, como é que a gente te acha? Pode me achar pelo Instagram, que é @edirrodrigues, que eu acho que é por onde fica mais fácil. Quando eu vou dar meu WhatsApp aqui, senão meu WhatsApp... Não vai fazer mais podcast em lugar nenhum. Mas assim, gente, olha,
É um prazer muito grande. Vocês podem me achar na rede social, vocês podem me chamar. Eu não consigo ficar disponível na hora, mas as meninas ficam loucas comigo, porque às vezes eu mando mensagem de 2, 3 horas da manhã, então para vocês verem o quanto que isso é importante para a gente. Então, através da rede social, que é o canal mais direcionado, o canal mais certo de me acharem, e aí se vocês precisarem de algo mais, a gente vai fazer negócio, a gente vai fazer conexão e a gente vai fazer a transformação. Então, eu aguardo vocês. A Edi Rodrigues, lá no Instagram, não percam, já procura aí, já adiciona. Dia 7, lá em Sumaré, um super evento, um super café da manhã. Homens estão liberados, vamos lá ouvir, vamos lá aprender, vamos lá nos educar. Nós precisamos unir forças nesse objetivo que eu acho que a sociedade está precisando tanto. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você. Amei a entrevista. Nós vamos estar sempre de portas abertas para você. Vamos conversar onde a gente puder começar a ajudar, a contribuir de alguma forma para trazer esse movimento maravilhoso para as cidades. Nós vamos fazê-lo porque realmente é sensacional. Muito obrigado. Abelardo, muito obrigada. Você, a sua equipe. Eu estou muito feliz, quero te parabenizar, não só pelo seu trabalho como profissional, mas o quanto de potência e de respeito às mulheres que você tem enquanto figura masculina. É desse tipo de homem que a gente precisa junto com a gente. Muito obrigada a você e sua equipe. Ficamos por aqui, até a próxima. Vai nos acompanhando. Olha, hoje foi sensacional, hein? Mais do que demais. Até a próxima. Até a próxima.